A paz do Senhor Jesus, que Ele esteja com você e sua família. Amém. A Bíblia nos ensina sobre o certo e o errado, mas existem pecados que são descritos como extremamente graves diante de Deus. Alguns deles carregam consequências não apenas espirituais, mas também eternas. Hoje, vamos revelar os 4 piores pecados mencionados nas Escrituras e o que acontece com aqueles que insistem em cometê-los. O primeiro e o último da lista é considerado gravíssimo. Primeiro pecado: blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que Jesus declarou ser imperdoável. Em Mateus 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Ele ensina que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Mas o que isso significa? Blasfemar contra o Espírito Santo não é apenas falar mal dele, mas rejeitar persistentemente a graça e a salvação de Deus. É um coração endurecido, que recusa se arrepender, zombando do poder divino e atribuindo suas obras ao mal. Quem comete esse pecado está espiritualmente perdido para sempre. Segundo pecado: idolatria, adorar outros deuses. Desde o Antigo Testamento, Deus deixou claro que não divide sua glória com ninguém. Em Êxodo 20, versículo 3 ao 5, ele ordena: não terás outros deuses diante de mim. A idolatria não é só adorar imagens, mas colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Dinheiro, fama, prazer, até mesmo nós mesmos. A Bíblia mostra que Israel sofreu duramente por seguir falsos deuses. E no Novo Testamento, Paulo alerta que os idólatras não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quem escolhe a idolatria se afasta da verdadeira vida em Deus. Terceiro pecado: assassinato, tirar uma vida inocente. Desde Gênesis, Deus deixa claro que a vida humana é sagrada. Em Êxodo 20, versículo 13, um dos 10 mandamentos diz: não matarás. Esse pecado não é apenas tirar a vida de alguém fisicamente, mas também odiar e desejar o mal ao próximo. Jesus ensinou em Mateus 5, versículo 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão: raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser: louco, será réu do fogo do inferno. Além disso, Provérbios 6, versículo 16 até 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Afirma que Deus abomina mãos que derramam sangue inocente. O pior exemplo disso foi Caim, que matou Abel e foi amaldiçoado. Esse pecado traz julgamento divino severo e consequências eternas. Quarto pecado: apostasia, abandonar a fé em Cristo. Apostasia significa rejeitar deliberadamente a Deus após ter conhecido a verdade. Hebreus 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ensina que aqueles que foram iluminados pela palavra, provaram do Espírito Santo, mas depois se desviam e rejeitam Cristo, não podem mais ser renovados ao arrependimento. Esse é um pecado extremamente perigoso, porque afasta a pessoa da única fonte de salvação. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia,
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo fala sobre uma grande apostasia nos últimos tempos, onde muitos abandonarão a fé. Se afastar de Deus voluntariamente pode ser um caminho sem volta. Esses pecados são extremamente graves porque não afetam apenas nossa vida terrena, mas nossa eternidade. A boa notícia é que Deus é misericordioso e oferece perdão àqueles que verdadeiramente se arrependem. Mas é importante estar atento para não endurecer o coração ao ponto de não conseguir mais se voltar para Ele. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sim minhas notificações. Até o próximo vídeo.